presente momento, o que nós vimos, né? Eu não gosto de ficar só no slide, só falando, não, riscando no máximo, nem riscando eu tô conseguindo riscar, para falar a verdade. Então, vamos quebrar o galho aí só hoje. Passei por temperatura e dilatação o capítulo, né? Mas temperatura eu já iniciei. Por que eu iniciei? Porque eu fico praticamente essa frente toda, a frente B, né, que fala sobre a matéria do antigo segundo ano, né, porque agora a matéria mudou totalmente, né, a letra frente A era primeiro ano, ainda é. Frente 2 era segundo ano, não é mais, né? E frente C ainda é terceiro ano. Então, eu falei sobre temperatura, não vou parar de falar enquanto eu estiver na frente B. Falei do Ô, conceito de Carlos, temperatura. Oi, fala, amigão. você não vai gravar a aula, não? Ah, tá. Não, tá gravando. Aí eu falei do conceito de temperatura, beleza? Que é o conceito de temperatura? Eu falei que eu precisava da lei zero, criar uma lei zero, né? Que era uma escala termométrica que possibilitasse medir de fato a temperatura, né? Não adianta usar a escala Celsius, sendo que a escala Celsius tem vários valores negativos, né? Vários valores negativos. A Fahrenheit também tem, né? Então eu comecei a falar de uns conceitos aí, conceito de lei zero da termodinâmica, que é o equilíbrio, né, entre os corpos aqui, beleza? Essa sensação térmica eu vou deixar mais para a parte de calor, tá? Quando eu chegar lá na parte de calor, beleza? Aí eu montei o meu termômetrozinho lá, né? Eu tenho um líquidozinho lá dentro do meu termômetro que é o mercúrio. E quando eu aqueço esse mercúrio, ele dilata, né? Ele aumenta a distância entre as moléculas aqui e começa a dilatar. E aí eu consigo graduar aquele meu termômetro e construir as escalas. Né? A primeira deles é a escala Celsius, que vai de 0 a 100, que são nossas referências. Né? A Fahrenheit, que utiliza as mesmas referências, porém, para ele, o ponto de fusão, né, para a escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32, ebulição 212. Então dá, se eu for dividir por 100, que vai dar, cada tracinho desse aqui vai variar 1,8, que vai dar 180 graus, né? 1,8. Né? Cada variação de 1 grau na escala Celsius é 1,8 na Fahrenheit, beleza? Essas duas escalas muito bonitinhas têm uma relação entre elas, tá? Mas elas não explicam o meu conceito mesmo de temperatura, que é o quê? Né? Se eu pegasse diversos materiais aqui, ó, oxigênio, hidrogênio, não sei o que mais, não sei o que mais, todas as retas aqui, ó, elas mudariam até a inclinação. E mudariam um pouco, mas todas teriam uma tendência de chegar lá no zero absoluto. Então, o menos 273 graus Celsius é uma referência teórica, tá? Que se fosse possível chegar lá, teríamos grau zero de agitação, tá? Grau zero. Mas como que você mede uma coisa parada, hein? Como é que você enxerga uma pessoa? Como é que você enxerga uma coisa? E vem a filosofia, né? Mas você tem que olhar para a pessoa. Agora, como que você olha para a pessoa? Ela tem que estar iluminada, tem que botar uma luzinha ali, assim, ah, ela está ali. Então, se você pegar um átomozinho, né? Alguém falou assim, ó, aquele átomo, tem um átomo no canto da sala ali, ele tá a 0 graus Celsius. Zero absoluto, perdão. Tá, como é que você enxerga? Quando você mandar uma luzinha nele para enxergar ele, ele vai pegar essa Ele joga energia, ó, energia. e vai sumir no mundo. Concorda, Augusto? Sim. Ele vai pegar essa Qualquer energia e coisa que você vai. usar para ver ele vai dar energia. Exatamente. Então vai ser difícil saber se. Será que estava zero? Porque por menor que seja a quantidade de luz que eu mandar para enxergá-lo, né, que é uma forma de falar, mas eu vou usar um microscópio para enxergar esse átomo. É, e esse medidor vai ter que usar algum tipo de energia. Esse microscópio vai ter que usar alguma forma de iluminar, de detectar. E nessa detecção vai dar o mínimo de energia para ele sumir no mundo. Então vai ficar difícil de eu avaliar se de fato ele estava no zero ou quase perto disso. Beleza? Outra coisa é Ué, Carlos, não seria calcular?
seria uma estimativa teórica. Então, assim, há uma, um impedimento experimental para achar isso também. Tem uma dificuldade experimental para chegar nesse valor. Então, esse gráfico mesmo ele é teórico. Né? Essa parte aqui já é uma teoria, é uma projeção que a gente faz. A gente consegue construir essa parte do gráfico daqui da frente. Ó. Né? Mudando a temperatura, mudando a pressão, a gente consegue construir até um certo ponto. A gente não consegue chegar até o zero absoluto aqui, o zero Kelvin, né? O zero Kelvin que seria menos 273 graus Celsius, beleza? Outra coisa é grau de agitação de partículas. Eu tenho que ter partículas para armazenar energia, tá? Eu tenho que ter. Então no espaço eu praticamente não tenho. Então a minha temperatura no espaço é menos 269 graus Celsius. Ou seja, se você colocar aqui, vai dar aproximadamente 4 Kelvin. Aproximadamente 3, 4 Kelvin. É uma temperatura muito baixa, né? Os filmes quase não consideram isso, né? A pessoa teria que congelar quase que instantaneamente, né? Mas bem rapidinho ela congelaria. Então tá aí. Então, aí eu explico várias outras coisas que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, para a parte de calorimetria, quando eu começar a falar de, de calor mesmo, né? Porque o próximo assunto, que deu uma falha na memória aqui, é dilatometria. Deixa eu ver se está escrito certo aqui no slide. É dilatometria. Dilatometria, dilatação, tá certo? Então, quando eu for falar de calorimetria, aí eu vou falar um pouco melhor sobre calor, tá certo? O calor que está sendo sensação térmica que eu pulei ali já, tá? Acho que eu já pulei ali. Eu vou deixar para a parte de calor, beleza? Entender por que, que o deserto, situações igual ao deserto, com pouca umidade, o que muda na temperatura, enfim. Então, tá aí. Dilatação foi onde eu comecei e onde eu parei na última aula, beleza? Onde eu parei na última aula. Temperatura é grau de agitação, beleza? Então, se você fornecer energia, aumentar a energia cinética de um material, ele vai agitar mais, aumentar a temperatura e, consequentemente, os átomos vão vibrar mais. Então, ele fez uma analogiazinha aqui, como se tivesse umas molinhas entre os átomos. À medida que eu aumento a energia, eles vibram mais e a tendência deles é o quê? Aumentar a distância média entre os átomos. Então, por que eu estudo temperatura? Né? Para agora entender melhor qual é a consequência da variação dessa temperatura. Agora eu vou ficar essa frente B toda estudando situações que são consequências da variação de temperatura. Beleza? É tipo assim, a temperatura é igual a agitação das moléculas, né? A dilatação é ver que essa agitação faz. Perfeitamente. Não tem como eu aumentar a agitação térmica, né, a agitação das moléculas, sem obrigatoriamente aumentar a distância média entre elas. Então é uma consequência da variação de temperatura. A dilatação é uma consequência da variação de temperatura. Então depois que eu entendo o que é temperatura, que eu preciso de referências, só como padrão, minha referência mesmo, né? Eu preciso de algumas referências. Eu tenho um conceito sólido aqui de grau de agitação, né? Agora eu vou estudar a consequência disso, tá? Então, vou falar de dilatação dos sólidos e vou falar da dilatação é, dos líquidos e, de certa forma, forçando a barra aí, lá na frente eu vou falar de dilatação dos gases, só que vai mudar o nome, né? Vai ser transformações gasosas, ok? Então tá aí. Eu tenho três tipos de dilatação linear, ok? Se qualquer coisa vocês vão me perguntar, né? Que eu não estou podendo escrever, então eu fico incomodado com isso e acaba às vezes sem escrever a gente acaba passando mais rápido nos slides, né? Primeira coisa é isso aqui, né? A dilatação só nessa direção que vocês estão vendo aqui, ó, né? Que eu chamo de dilatação linear, tá certo? Esse delta L aqui, né? É a dilatação, é o quanto o material, o sólido aqui, né? Ele dilatou. Mas eu falei assim, cara, mas calma aí.
Isso aqui acontece em todas as direções, não é não? É, em todas elas, tá certo? Então por que que agora você está considerando só nenhuma direção, tá certo? Bem, o que determina considerar em uma, duas ou três direções é o formato do objeto sólido a ser analisado. Se aqui eu estou falando de uma haste, de uma régua, de um arame, né, de um fio, ou seja, tem largura? Tem. Tem espessura? Tem. Mas é desprezível quando comparado com o comprimento. Porque quando eu falo de dilatação, eu dilato em todas as direções. Tá? Então aqui eu estou priorizando uma direção só. Não que a largura, né, que essa áreazinha aqui, esse quadradinho aqui, não vá aumentar. Vai aumentar? Sim. Então muito cuidado com questões teóricas, né, que dizem assim, ah, mas só existe a dilatação na direção, só em uma direção, porque é dilatação linear. Não tem como. Né? O átomo dilata em todas as direções. Né? Só que aqui eu vou priorizar uma. Beleza? Ótimo. Então ele aqueceu aqui, bonitinho. Eu tinha um comprimento inicial antes, que é o L0 aqui. E tem um comprimento final depois aqui do aquecimento. Lógico, depois que ele acrescentou, ele ganhou esse ΔL, essa variação, esse aumento, esse acréscimo aqui. A formulazinha, tá certo? Não escrever me mata. A formulazinha, ela mostra que tudo é proporcional. Tudo. Vai dilatar? Vai. Mas vai dilatar como? Depende do quê? Bem, depende do material. Primeira coisa, depende do material, que é esse coeficiente de dilatação linear aqui, que é o alfazinho. Tá certo? Depende do material. Como assim depende do material? Vamos lá. Mas se os átomos são mais próximos, se tem uma densidade maior, né? Se o material tem mais átomos, então são mais átomos se distanciando. Se é menos denso, menos átomos, né? Então é menos átomos se distanciando. Se é metal, se não é metal, então depende muito do material. E isso está tabelado, não é obrigação sua saber, decorar, está tudo tabelado e resumido no coeficiente de dilatação. Beleza? Então, metais. Tem metais que vão ouro, prata, alumínio, ferro. Cada um tem um comportamento diferente, porque tem uma densidade linear diferente, um número atômico diferente. Então, eles têm comportamentos na variação, né? Na variação de temperatura, né? Na variação de temperatura, elas têm comportamentos diferentes, e eu resumo aqui. L inicial, comprimento inicial é importante? De certa forma ele determina, ele indica a quantidade de átomos iniciais que eu tenho aqui, ó, para serem aquecidos e distanciarem um dos outros. Então, lógico que esse L0 está relacionado com a quantidade inicial de material que eu tenho. Quanto maior a quantidade de material, maior vai ser a dilatação, tá certo? E, obviamente, que tudo isso que eu estou estudando aqui é consequência do quê? Desse ΔT, o mais importante, o que vai me perseguir durante toda essa frente, né, frente B, é a dilatação de temperatura, tudo gira em torno disso aqui. Beleza? Tranquilos? Bem, se eu tenho. Vou pegar um exemplo bem tradicional mesmo, que é do trilho. Né? Então, quando eu tenho um trilho ali, o trilho, né, trem mesmo, né? Tem outros tipos de trilho, né? Trilho de trem. Eu coloco uma certa distância entre as barras que eu vou fazer o trilho ali, montar o trilho. Eu ponho uma certa distância. Por quê? Porque entre o dia mais quente do ano e o dia mais frio do ano vai ter dilatações. E no dia mais quente do ano, tá? Não pode ter uma dilatação em que uma barra aumente ao ponto de empurrar a outra. Então, eu tenho que medir, eu fiz as contas aqui, caso eu peguei essa barra, ela tem tantos metros de comprimento inicial, ela foi feita de ferro e o dia mais quente do ano é, sei lá, 40 graus Celsius, né? Aí ele vai lá e faz as contas lá entre o dia mais Eu tenho que frio ver do se no ano, frio também o espaço não vai ser grande demais. exatamente. Aí ele pega lá, o dia mais frio do ano, a Diamantina já havia até 5 graus, né?
Ah, e o dia mais quente de Diamantina, sei lá, estourando também 35 talvez, né? Ah, lá em Diamantina então tem uma variação máxima de temperatura de 5 a 35. Então tá tendo uma variação de 30 graus. Eu vou jogar na fórmulazinha. Então, usei ferro no comprimento inicial, sei lá, 10 metros. Qual é a variação de temperatura máxima que sofre no ano? A uns 30. Aí você faz as contas para achar qual distância que você tem que deixar aqui, ó. Não esqueça que tem que deixar para uma barra e para outra, né? A gente faz isso muito, mas não eu vou mostrar outras situações, né? O melhor exemplo aqui seria o trilho, né? Você tem que deixar essas distâncias aqui. A gente deixa em viga em prédio, coluna e algumas vigas, a gente deixa uma distância entre uma estrutura e outra, justamente para ter espaço de dilatação, né? Então tá aí. Bem, esse exemplo aqui tem até um exercício que eu vou resolver daqui a pouquinho, que fala sobre isso daqui. Digamos que você tem duas fitas, né, de materiais diferentes, coeficientes diferentes, materiais diferentes, e você aquece, né? Aí no que você aquece ele vira para um dos lados. Aí vai depender de quem dilata mais. Como ele colocou aqui que o coeficiente 1 é maior que o 2, ou seja, significa que olhando para a fórmulazinha, quem tem maior coeficiente tem maior dilatação. Na verdade é tudo proporcional, né? Então quem tem o maior coeficiente dilata mais. Então imagina que quem dilata mais força o outro que dilatou menos. Se você for forçar a barra aqui, ó, né, eu lembro explicando isso para vocês o ano passado. Se eu for forçar a barra aqui, ó, olha quem tem maior superfície. Esse cara de fora aqui é como se fosse pertencesse a um círculo bem maior. E esse cara é um círculo pequenininho, de menor raio. Então quem está ocupando a superfície maior é o cara de fora, tá? Por isso que eu falo que ele é o cara que dilatou mais, tá certo? Mas daí se você congelar já é o contrário, né? Se eu congelar perfeitamente, é o contrário. Ele vai virar, porque quem dilata mais, dilatar é só variar, né? No caso do aquecimento, meu fósforozinho aqui do caso do aquecimento, quem expande mais é quem contrai mais, tá? Então é importante. Então se eu resfriar isso aqui, ele vai virar para o lado contrário, para a esquerda aqui, ó. Tá certo? Como eu aqueci, ele virou para a direita. Então quem dilata mais tem que formar uma configuração em que a superfície maior seja a dele, beleza? Aplicações tem, né? É, determinado material também, quando ele aquece, ele dilata, encosta e acende uma luz, dispara uma campainha, alguma coisa assim, tá certo? No caso da campainha, a gente costuma apertar um dispositivo que fecha o circuito aqui e ele passa a funcionar. Tanto tem algumas campainhas, se você apertar demais, né, incessantemente assim, ela para de funcionar, porque ela aquece muito e aí o material dilata e para de acionar o sistema. Beleza? Superficial, área, né? Então quando eu vou analisar uma superfície, na verdade eu estou analisando duas dilatações, ó, de um lado e de outro. Concorda? Então eu tô olhando que quando é um quadrado, não deixa de ser. Um lado está dilatando linearmente, como eu mostrei aqui, e o outro lado também. Só que como são dois, tá certo? Oh, perdão, caiu uma coisa. Como são dois lados, né? Então, quando eu considero os dois lados, na verdade forma a área. Então, no caso de superfície, seja um círculo, um retângulo que for, eu tenho dilatação superficial, que é a área que vai aumentar. Carlos, se eu fizer o cálculo da dilatação desse lado aqui, ó, esse lado de baixo aqui, ó, como se fosse a base, e depois eu calcular a dilatação da alturazinha aqui, ó, desse outro lado aqui. Aí como eu percebi que a base aumentou e a altura também, se eu multiplicar, vai dar certo, não é? Vai dar certinho. Vai dar área, lado vezes lado. Então, para facilitar a sua vida, já tem uma fórmulazinha que já considera área, com o mesmo formato de antes.
Só que agora, como são dois lados, né, são duas dilatações lineares. Então eu tenho que pegar o coeficiente linear, que é o alfa, que é o que está tabelado, tá? E multiplicar por 2. Só porque é a área, tá? Depende da área inicial e para variar, depende da variação de temperatura. Beleza? Então, tá aí. O padrão é o mesmo tipo de fórmula. Eu só troquei aqui e não pode esquecer do beta. O beta está substituindo o coeficiente linear, é o coeficiente superficial, perdão, é o coeficiente superficial, mas você não pode esquecer que ele é 2 alfas. Tá? Por que você não pode esquecer? Porque provavelmente ele vai te dar o beta, ou vai te dar o alfa, e você que vai ter que analisar. Oh, é linear? Beleza, eu uso o alfa do jeito que tiver. Jogo nessa fórmulazinha aqui. Ah não, Carlos, eu vi que ele fez um quadrado. Então eu vou usar duas vezes o alfa. Aí ele pegou um arame. Não, então vai ser linear, né, Carlos? Eu vou calcular o linear, porque pegou um arame. Aí ele pegou um arame, foi lá e desenhou um quadrado com arame. Então, superfície. Mas, cara, mas tá oco. Não interessa. Ele fechou a figura geométrica, então é área. Ou então aliança, então é o quê? Aliança é área, né? É círculo. Um anel é um círculo, beleza? Então vai ser superficial. Tranquilos? Volumétrica. Então aqui ainda é o círculo aqui, ó, tá? O anel, o exemplo do anel. Eu tenho uma esfera que não passa pelo anel, por esse orifício interno aqui, e quando eu aqueço o orifício, o anel, a esfera consegue passar aqui dentro. Então, em um anel, gente, quando você aquece, ele aumenta o raio interno e o raio externo, tá? Imagina que tem uma reta, alguma coisa aqui, ó, um raio, aumenta esse raio de fora desse círculo maior e aumenta desse aqui também, ó, tá? Todo aquecimento vai fazer essa superfície aqui ficar maior. Cara, mas não tem nada nessa superfície. Mas você considera como se tivesse. Como se ela fosse composta pelo material que está aqui, ó, que é o ferro, tá? Então você considera como se aqui tivesse alguma coisa, tá certo? Então superfície é uma dilatação superficial, beleza? Se você aquecer a esfera, vai ser volumétrica, tá certo? Aí cheguei no volume, na dilatação volumétrica. Beleza? Depois eu faço alguns exercícios teóricos e quarta-feira eu já consigo escrever. Eu faço uns exercícios, como é que fala? Experimenta, matemática, beleza? De escrever, fazer conta. Então tá aí, dilatação volumétrica. Aí ele pegou um beckerzinho aqui, ó, né? Que tinha um certo volume, colocou a esferazinha lá, o tanto que aumentou o volume aqui no becker é o quanto aumentou o volume da esfera. É um jeito de saber qual que é o volume da esfera. Obviamente você pode vir aqui e calcular o raio da esfera, né? E usar a formulazinha lá de Érica, né? 3 quartos de πr3, se não me engano, tá certo? Aí você vai lá e calcula o volume da esfera. Ou você pode muito bem pegar um becker com água, põe a quantidade de água no nível bem exato, né? 30, 20, um número redondo, ok? Quando você colocar a esfera lá dentro, ele vai aumentar alguns ml. Pronto, você achou o volume da esfera. Mais fácil do que fazer o cálculo, né? Independente do recipiente aqui, né? Se ele for de precisão, né? É um resultado bem preciso aí, né? Olhando aqui no volume aqui, beleza? Só que esfera, ela dilata em todas as direções. Então agora eu já vou usar três direções, né? Ela vai dilatar em x, y e z, três direções. E a ideia é exatamente a mesma. Minha variação volumétrica é o material, só que agora é o tabelado, é o alfa, eu tenho que multiplicar por 3. Depende da quantidade inicial que eu tenho de esfera e depende da variação de temperatura. Ô, gente, o que ele quis mostrar no desenho aqui foi o seguinte: antes do aquecimento eu tinha um volume, depois que eu aqueci a esfera e coloquei ela aqui dentro, aumentou o volume um pouquinho, beleza? Se não tiver variação de temperatura, só para eu não cometer um erro aqui, se não ocorrer variação de temperatura, eu quero descobrir o volume da esfera. Não é uma forma ruim
descobrir o volume da esfera não, tá? Agora, se eu for aquecer a esfera e a água vai ter que, se eu quero mais precisão, vê se vocês concordam comigo, eu vou ter que ter água na mesma temperatura da esfera. Porque se eu colocar aqui, vamos supor, deixa a água aqui na temperatura ambiente, vem com a esfera quente, até eu bater o olho aqui e ler qual foi o volume que ela aumentou, eu já perdi calor para a água e já contraí. Concorda? Já diminuiu o volume. Então tem que tomar muito cuidado aí para não ser enganado aí, né? Então, se fosse o caso, né, eu teria que ter a mesma temperatura aqui para dar tempo de pelo menos ler, né, o que está acontecendo aqui. Bem, e se for oco, é a mesma coisa? Absolutamente a mesma coisa, tá? A diferença de uma esfera, né, oca para uma esfera maciça, né, não vai ter não. Vai ter o mesmo comportamento como se ela fosse toda composta pelo mesmo material, beleza? Ah, isso aqui eu vou deixar para fazer conta, porque eu acho que isso aqui não é tão simples. Eu gosto de explicar melhor, com mais calma, que é a dilatação dos líquidos, aqui é a dilatação aparente. Vou só comentar aqui, depois eu faço as continhas, dou um exemplo do livro de vocês, tá? Que aí eu já posso fazer conta, que é o seguinte: quando você coloca qualquer coisa com água para fazer um café, põe um recipiente ali com água e vou aquecer aquele ali para ferver a água. Ele não pode esquecer que o recipiente ele está em contato direto com a fonte de calor, ele vai aumentar o tamanho. Então, se você for pensar separadamente, quando você aquecer o recipiente, automaticamente o nível de água vai até baixar um pouquinho, porque a vasilha, né, a panela, a leiteira, né, o caneco aqui vai ficar com maior volume, certo? Então, quando a gente vai falar de dilatação dos líquidos, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Por exemplo, eu estou falando da dilatação do recipiente, eu estou falando da dilatação do líquido que está aqui dentro, tá? Porque o que ele dá o exemplo aqui é o seguinte: se eu encher até o tampo, aquecer e derramar um pouquinho, a gente tende a pensar que só o que derramou que é a dilatação que de fato o líquido sofreu. Não, Ele vai dilatação do líquido e a da panela e exatamente. descontar. Muito bem. Essa dilatação que você viu aqui que saiu, que extravasou, é o que a gente chama de dilatação aparente. Mas calma aí, Carlos. Por quê? Porque se eu aquecesse e não derramasse, não quer dizer que o líquido não dilatou. É porque ele teria coincidido a dilatação do líquido com a dilatação do recipiente. O recipiente ficou um pouco maior, o líquido dilatou só um pouquinho e não derramou. Né? Então, para a gente ficar esperto aí, para gente não. Ah, mas eu aqueci e não derramou, então não teve dilatação do líquido. Não, mentira. Tá? Dilatou sim, e até uma situação mais simples, porque vai ser igual a dilatação do recipiente com a do líquido. Tá? Mas na maioria dos casos acontece isso aqui, ó, né? Vai lá e derrama, beleza? Aí esse que derrama não é a dilatação real, verdadeira, é a aparente. Tranquilos? Aí a gente sempre dá um exemplo, tem nos livros de física, né? Vai que alguém pega para fazer uma questão para vocês. Ele sempre coloca o exemplo do tanque de gasolina, né? Antes a gente colocava gasolina nos tanques e se você enchesse o tanque muito, né, e não consumisse a gasolina a tempo de bater um sol quente ali, né, meio-dia, o sol rachando, a gasolina dilatava dentro do tanque e amassava o tanque todo, né? Aí hoje tem válvulas de proteção, né? Ou seja, tem um ladrãozinho, um lugar ali para derramar o excedente da gasolina, né? Para que isso não aconteça mais. Tanto que por lei, quando você vai encher o tanque e a bomba desarma, automaticamente você não pode mais colocar gasolina no tanque do carro. Sempre te pergunto, o pessoal sempre pergunta, ah, você quer que coloca mais um pouco? Não, obrigado, porque vai dilatar e vou perder gasolina ali à toa. Né? Gasolina é quase R$ 15 o litro, então não pode desperdiçar, né? Então, tem esse recurso aí, tá certo? Aí aqui ele mostra mais ou menos visualmente o que aconteceu. O recipiente aumentou de tamanho, né?
que é a dilatação do recipiente, e mesmo assim um pouquinho derramou. Então aquele pouquinho que derramou eu vou chamar de dilatação aparente, ok? Então tem a dilatação do recipiente, a dilatação do líquido e a dilatação aparente, ok? Não é difícil saber que qual que é a dilatação do líquido, a dilatação real mesmo, né? Ela vai ser o tanto que derramou mais o tanto que o recipiente aumentou de tamanho aqui. Então, a dilatação real é o que derramou mais o que o recipiente dilatou. Então, ele pega as duas dilatações, soma essas duas aqui, ó. Beleza? É essa que vai ser a dilatação real do líquido, certo? Esse comportamento anômalo da água aqui, ó, está relacionado com dilatação também, né? Então, vou falar aqui, mas tá relacionado com dilatação, beleza? Mas eu volto a falar disso aqui lá em calorimetria, tá? Mas tem muito a ver com dilatometria, dilatação. E o Enem adora cobrar o gráfico de volume em função da temperatura, né? Ou às vezes ele tem a mesma questão, quem elaborou a questão e mandou pro Enem foi inteligente, que ele foi lá e colocou, fez a questão com um gráfico de volume em função da temperatura e depois fez a densidade, né, perdão, a densidade em função da temperatura. Então esse gráficozinho é muito importante, tá certo? Então ele fala desse comportamento anormal, irregular, anômalo da água só nessa faixa de 0 até 4. Beleza, galera? Só. Ela tem esse comportamento estranho aqui, ó. Tá? Se você for pensar que você está vindo de valores maiores do que 4, está vindo da direita, aí quando chega aqui, nesse ponto aqui, ó, porque a tendência, o que, que é? Oh meu Deus, não posso escrever. É o que? É você ir diminuindo a temperatura e o líquido ir diminuindo o que? O volume. Porque está diminuindo a energia das moléculas, as moléculas estão aproximando mais uma das outras, está diminuindo a energia cinética delas. Então a tendência é fazer isso. Quando chega em 4 graus Celsius, a água, o líquido, alcança o volume mínimo. Mínimo. Aí a partir daqui, em vez de você continuar diminuindo a temperatura e ela continuar diminuindo um pouquinho o volume, né? Porque as moléculas estão se unindo mais, ela para de fazer isso e automaticamente ela faz o contrário. Por isso que a gente fala anômalo, né? Faz o contrário, ela aumenta o volume. Por isso que a Por minha isso que eu garrafinha de arrasto. água, né? Estoura quando eu coloco lá no congelador, né? Qualquer coisa que tenha muita água, né? Que tenha na sua composição água, vai estourar lá no congelador, porque até chegar a 0 graus Celsius o volume aumentou. Então tem essa dilatação anormal da água aqui, que é uma dilatação que acontece com uma expansão que acontece com a redução da temperatura. Por isso que a gente fala que é o contrário, né? É uma exceção, né? Tem outros materiais que fazem isso, gente, só que não faz nessa faixa aqui, ó, nessa faixa entre 0 e 4. Bismuto, mercúrio, que a gente usa para termômetro, tá? E a minha aula vai acabar a qualquer momento, a gente vai dar 2 minutinhos, né? E voltamos, né? Beleza. Então, assim, esse comportamento aqui é inesperado mesmo. Tranquilos? Então tá aqui. Essa questão aqui da dilatação anômalo da água. Aí eu vou continuar na próxima aula nesse slide aqui, tá? Vou continuar nesses slides aqui para comentar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aí. Beleza? Aí só mais 2, 3 slidezinhos aqui a gente vai resolve alguns exercícios. Ok? Tranquilos?